reservatório, no volume, né, do reservatório. Na represa do Cachoeira também a chuva foi abaixo da média e a vazão natural também foi abaixo da média. Se a gente comparar a defluência com a afluência, também a defluência, tá? Então também houve uma queda no volume armazenado, quase 11%, tá? De queda aí. E no caso da represa da Atibainha, a defluência ela foi também superior à afluência. No entanto, nesse caso aqui, se a gente somasse a afluência total com o que foi transferido lá do Paraíba do Sul, da Bacia do Paraíba do Sul, ficaria um pouco acima, tá? No caso desse mês. É por isso que houve aí um leve aumento no volume armazenado, em torno de 2,8%. E eu esqueci de mencionar aqui, mas também, no caso da chuva e da vazão natural, também ficaram bem abaixo da média, da série histórica. O Paiva Castro, em termos de média, se a gente comparar a afluência e a defluência, eles ficaram muito próximos, tá? Eu sempre destaco isso nas reuniões, mas por ser um reservatório muito pequeno, qualquer variação da vazão de entrada e de saída influencia na variação do volume armazenado. Igualmente, a chuva ficou abaixo da média, vazão natural também. E aí o sistema equivalente ele retrata, então, o que aconteceu nos reservatórios que estão dentro das bacias PCJ, né? Ou seja, fora o Paiva Castro. Então, aqui a gente também vê que a defluência foi bem superior à afluência, né? E aí, em termos de volume armazenado, aí a queda foi em torno de 6,3% do volume. Bom, agora eu vou apresentar as vazões de alguns postos telemétricos, né, comparado com a média da série histórica. Como de costume, né, a gente vê que todos os meses, praticamente, a grande maioria dos postos, eles apresentam uma relação em que a média do mês fica bem abaixo da série histórica. No caso do Atibainha e da Atibaia, por que está acima, né? Isso pode ser explicado muito pelas manobras que têm que ser feitas, pelas aberturas que têm que ser feitas nos reservatórios para que se mantenham as vazões mínimas, né, acima das mínimas nos pontos de controle. Então, influencia bastante. Uns 3 meses, acho que esse é o terceiro mês, a gente tem trazido esses gráficos que são novos, né, a gente não trazia antes. Que é esse gráfico? Ele faz uma comparação da vazão e da chuva ocorrida no ano de 2020, então aqui está 2020, no mês de setembro, comparada com as médias das décadas anteriores, que tem registro na série histórica desse posto, e comparado com a média da série histórica, tá? Então é isso que a gente tem aqui retratado. E o que a gente pode ver no caso do posto do Jaguari em Buenópolis. Eu tenho também comentado isso nas últimas reuniões. A partir da década de 90, a gente vê que tem uma queda brusca nos registros da vazão média da década, né? Então vejam que se a gente comparar essas 3 décadas aqui, a partir dos anos 90, com as décadas anteriores que vêm lá desde 1930, realmente é bem expressiva essa queda. Com relação à chuva, o que a gente pode observar, né? A chuva aqui está representada por esses quadradinhos em azul um pouco mais escuro. Aqui, no caso desse gráfico, conforme varia a chuva, né? Lembrando que é também uma média da década, isso. Também tem um reflexo na vazão, então elevou a quantidade de chuva, elevou a vazão. No caso da década de 90, a gente não vê tanto esse reflexo, né? Mas é importante a gente ver aqui no ano de 2020 o quanto, no mês de setembro, a chuva, não só a chuva, a vazão, elas estão muito inferiores ao restante comparado, né, com os outros períodos. Esse é outro gráfico também no Rio Jaguari.
Também conseguimos ver reflexos né, pós-sistema Cantareira, então também queda aí dos registros de vazão. O mesmo se nota no caso do ano de 2020, tanto em termos de chuva quanto em termos de vazão, muito baixas em relação às décadas anteriores. E aqui a gente já vai para o rio Atibaia. No rio Atibaia, diferente do Jaguari, a gente nota que nos anos, a partir de 2000, 2010, né, nessas décadas, elas não estão superiores ao ano de 2020, como a gente viu lá no caso do Jaguari. Me parece que isso pode também ser um reflexo das altas descargas que estão ocorrendo, né? Como eu disse, para manter as vazões no rio Atibaia e atender a regra da outorga. Porque, diferente lá do Jaguari, a gente vê que realmente a falta de chuvas tem impactado nas vazões. Então, essa vazão aqui pode ter, muito provavelmente, ter muito esse reflexo do aumento das descargas. E também no caso do rio Atibaia, a gente nota uma diferença não tão grande das vazões em relação a partir do momento que começa a operação do sistema, né? Então, tem uma variação menor, vamos dizer assim. Aqui é o posto do rio Atibaia acima de Paulinha. Nesse caso aqui, a gente não tem os dados de chuva, tá? Ele também não dá para ver tanto um reflexo aí das operações do sistema Cantareira. A gente vê que na década de 90, até essa média que foi no mês de setembro, ela foi até alta, né, se comparada com a década de 80, muito próxima da década de 70. O ano de 2020, ele ainda assim ficou abaixo, se comparado aos outros anos, mas a gente vê que não são vazões que saltam tanto aos olhos quanto a gente pode verificar no caso das represas no Rio Jaguari, né? E por último aqui, no posto do Rio Piracicaba, em Piracicaba. No caso da vazão também, que a gente nota também no ano de 2020, também vazões muito abaixo em relação às décadas anteriores. A chuva, então, a gente vê também registro muito baixo. Lembrando que assim, né, aqui no caso a gente está comparando a média de um mês com médias das décadas. Realmente isso pode até dar uma diferença maior, mas é importante para a gente ver uma tendência aí, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o atendimento das vazões dos Rio Atibaia, Rio Atibaia Captação Valinhos e Rio Jaguari Iguanópolis, que são os pontos de controle definidos na resolução de outorga do sistema Cantareira. Então, como a gente pode ver aqui, no caso do Rio Atibaia atendeu. No caso do Atibaia Captação Valinhos, vejam que aqui no final do mês teve uma queda abrupta, sendo que no último dia, aqui no dia 30/9, não atendeu a regra, né? Então isso, como o Alexandre já mostrou para a gente, teve aquela operação lá na represa lá da Bragantina. Então, realmente, por conta disso, houve essa queda que acabou quebrando a regra. Isso também aconteceu no dia 1º de outubro, tá? E no caso do Iguanópolis, também chegou a quebrar a regra, só que mais no começo do mês, por conta das baixas vazões. Aí foi necessário elevar as descargas na represa do Jaguari e, por conta disso, essa vazão acabou se elevando e aí voltou à normalidade. Mas no início do mês houve sim, por pouco, né, porque ficou ali em 1,9 em termos de média, mas chegou a
a quebrar a regra no início do mês. Esse outro gráfico, ele mostra, então, o saldo disponível até novembro, né, que a gente tem, então, 158 quilômetros cúbicos para serem utilizados de junho a novembro. Então, até o dia 30/9, o saldo disponível era de 59,6 hectômetros cúbicos. E aí, a simulação para o mês de outubro e novembro se fossem utilizados no restante do período 10 metros cúbicos por segundo. Se fosse esse o caso, então, no final de outubro teríamos 32,8 hectômetros cúbicos e no final aí de novembro 6,7 hectômetros cúbicos. Esse outro gráfico mostra exatamente a mesma coisa, só que a diferença aqui em termos de vazão que está disponível e não de volume. Então, no caso, a partir do dia 30/9 até ali o início de novembro, na verdade assim, né, se a gente pegar a partir do dia 30/9, a gente poderia usar 11,1 metros cúbicos por segundo até o final do período, que seria dia 30/11. Porém, supondo que, ao invés de usar os 11, usasse 10, no mês de novembro, ainda se teria disponível 12,2 metros cúbicos por segundo para serem utilizados, para completar aqueles 158 hectômetros cúbicos. Esse outro gráfico, ele mostra, então, qual foi o volume utilizado mês a mês, de janeiro até o mês que a gente está, que é setembro, nos anos de 2017 a 2020. Em 2017 começou o registro a partir de junho, que foi quando começou a valer a outorga do sistema Cantareira. Vejam que a gente começou ali com vazões mais tímidas em termos de volume utilizado e isso, conforme foi passando o tempo, foi aumentando. Mas o que é importante destacar é o ano de 2020, que está aqui, essa barra em vermelho. Se a gente comparar com todos os outros anos, destacadamente a gente vê que houve uma utilização maior do que os anos anteriores, exceto que no mês de fevereiro, que o ano de 2019 foi superior, né? Mas é bem claro aqui que no ano de 2020 a gente utilizou mais água, né? E aí, até a pedido do Alexandre, ele pediu na última reunião para que nós trouxéssemos as vazões dos postos a montante do sistema Cantareira, né? Então tem lá o Pires, Rio Jaguari, tem o Atibainha montante e o Cachoeira montante. Então, como a comparação, né, das vazões que efetivamente foram registradas com a vazão que é medida em termos de balanço hídrico, né, que é o que a gente normalmente apresenta. Eu até tirei algumas informações desse gráfico para ver se fica mais fácil de visualizar, porque tem muitas linhas aqui, mas vamos lá. Por exemplo, no ano de 2020, medido pelo balanço hídrico, que está aqui em vermelho, né? Se a gente comparar com o que está em amarelo, que efetivamente foi medido, lembrando que, assim, para chegar nesse gráfico, precisou somar as vazões desses 3 pontos, já que aqui é a fluência do sistema Cantareira como um todo, né, tirando o Paiva Castro. Então, em alguns meses, houve até uma certa equivalência, né, como a gente pode ver aqui, janeiro, fevereiro, março. Porém, aqui, a partir de abril, maio, realmente há uma diferença entre o que foi calculado e o que foi medido, sendo que realmente o que foi medido ficou acima do que é calculado no balanço hídrico. Nesse caso aqui, houve aí uma diferença de uns 5 metros cúbicos por segundo, tá? Mas a gente já nota que sim, há uma diferença para mais, né? Agora eu vou mostrar o ano de 2019. No ano de 2019, o calculado é o azul claro. O que foi medido
é o que está em roxo. Vejam que não tem desde o começo do ano, porque não tinha, pelo menos um dos postos não tinha essa informação, então aí acaba comprometendo. Então, só foi utilizado para esse cálculo quando os 3 postos tinham informação para poder fazer a soma, tá? E aí, aqui também a gente pode observar isso, que no caso do roxo, que é o que foi efetivamente medido, as vazões foram acima, as vazões afluentes foram acima do que foi calculado no balanço hídrico. Eu não vou me lembrar em qual ponto aqui, mas eu me lembro que eu vi que teve mês aqui que chegou ao dobro, como o Alexandre chegou a mencionar. Então, isso assim, depende do mês. Tem mês que está mais próximo e tem mês que tem aí uma variação de 25%, né? E outros que realmente chega ao dobro. Então, varia muito de mês a mês. No caso do ano de 2014, que também era um outro ano que a gente trazia nesse gráfico, também só tínhamos nos postos a partir do mês de julho informação. Então, que é esse cinza que tem os quadrados aqui maiores, então é 2014 que foi efetivamente medido pelos postos, e 2014 que foi calculado o que está em preto, tá? Esse a gente vê que, tirando ali o mês de julho, foi um pouco mais aderente, né? Muito mais próxima às vazões. Então, assim, no geral, assim, desses anos, realmente que foram aqui demonstrados, realmente a gente vê que existem meses que fica acima, o que é medido fica acima do que é calculado. Lembrando, assim, que isso aqui é uma média, né? Pode ser que realmente num dia que você vai lá e observa, faz uma comparação, isso seja ainda maior, né? Porque é uma informação ali do dia, não está tão diluído numa média, né? Então é isso. E aí, por último, para encerrar essa apresentação, esse gráfico ele mostra então um balanço entre o volume afluente e o volume defluente do sistema Cantareira. Então vejam que a gente está ali no vermelho, né? Então estamos num déficit aí, né? E desde 2019, setembro de 2019, a maior parte do tempo, se for ver, está no vermelho, né? Então é isso. É isso que eu tinha para apresentar. Deixa eu retirar minha apresentação aqui. E eu estou disponível, se alguém tiver alguma pergunta. Ok, obrigado aí pela apresentação. Acho que cada vez a gente tem conseguido trazer informações novas, principalmente essa questão da afluência, né? Acho que continuar gerando um pouco esse histórico vai permitir a gente poder tentar avançar e até pleitear com a Sabesp, com os órgãos essas questões todas, né? Abrindo a palavra aqui, o Zé César, a gente tem uma pergunta. Por favor, Zé César. Eu queria saber da Isis se ela tem aquelas informações de avaliação que ela apresentou por décadas das chuvas, né? Que ela apresentou chuva e vazão, mas eu estou mais interessado no comportamento da chuva. Se ela tem isso individualizado, esse comparativo por anual, assim, né? Mês a mês. Você tem isso? Você está me perguntando se a gente tem a chuva acumulada mensal, é isso? Não, aquele comparativo para ver o comportamento, por exemplo, da chuva ao longo do tempo, por exemplo, mês de setembro, digamos. Uhum. Então você pega o mês de setembro, lá do primeiro ano que você tem o registro até setembro de 2020. Você tem para ter, porque para a gente conseguir fazer a média por década, significa que tem esses dados. Mas assim, eu teria que verificar posto a posto, porque às vezes, dependendo do posto, tem alguma falha, às vezes naquele mês pode ser que não tenha um determinado ano, alguma informação, mas eu creio que sim, porque você está sugerindo de fazer um gráfico, em vez de por década, pegar... Isso. Eu estou fazendo isso, tentando fazer isso, sabe? Mas como os dados que eu tenho são o mais antigo, em Piracicaba, de 91 para cá, né? É o que eu tenho tempo. Então seria interessante pegar alguns pontos representativos da bacia para você ver o comportamento da chuva ao longo de um período
sei lá, de 10, 20, 30 anos, se possível, né? Ou mais, para ver como é que ela tem se comportado atualmente. E o que eu tenho percebido é que nos últimos anos, né, essa chuva tem caído o volume, mesmo que seja, igual você demonstrou, que ela esteja concentrada, porque de repente você chove em um dia ou dois, o acumulado esperado para o mês todo, e o resto do mês fica sem, né? Mas legal, depois eu te mando os e-mails e a gente troca umas ideias. Tá bom? A gente tem um gráfico legal. Muito obrigado, Luiz. Você tem sido muito atenciosa, né? Várias vezes eu questiono alguma coisa e você tem me atendido. Muito obrigado. Ah, verdade, estamos aqui para isso. Então tá bom, você vai receber um boleto na sua residência, Zé, você está pedindo muita coisa. Manda vir. Tá, manda vir. Bom, gente, prosseguindo aqui os inscritos, aproveitando já para corrigir uma falha nossa aqui da coordenação, o Miguel tinha pedido a palavra lá atrás, na hora que a gente estava falando da rede telemétrica, e agora também tem uma consideração. Miguel, por gentileza, desculpe aí a nossa falha. Não, bom dia a todos. No time agora eu só não entendi bem. Eu sei que volume, vazão, medida é o que é medida na estação. Eu não sei de onde é que é tirado esse valor calculado, né? Só isso. Miguel, o calculado é o que a Sabesp disponibiliza no site dela, que ela faz o cálculo pelo balanço hídrico. Ok, obrigado, Luiz. Só para ajudar a complementar, Vicente, você está escrito assim, você, no próximo, é que o Miguel a gente não abriu lá atrás para ele. Assim, Miguel, na verdade, tem uma régua de nível em cada reservatório. E aí essa régua de nível tem um medidor de nível ali, né, que vai medindo de milímetro em milímetro, centímetro em centímetro. E aí é uma equação que relaciona cota-volume, né? Ou seja, qual é está lá na cota 520,2. Isso significa uma lâmina d'água X, que portanto tem um volume Y, que aí gera uma vazão Z, entendeu? Então assim, de uma forma bem simplista é isso. Do mesmo jeito que a gente mede nível nos postos telemétricos e faz a curva-chave para converter de nível em vazão, tem uma equação também que converte cota em volume. Então, é essa divergência que tem havido, né? E agora isso está mais perceptível e é disso que nós estamos falando. Então, só para tentar esclarecer um pouco isso aí, tá bom? Ok, o Vicente Andreu estava escrito que alguns desses pleitos aí por décadas, o próprio Vicente tem trazido essa provocação aqui e a gente tem tentado fazer uma reflexão já, acho que a terceira ou quarta reunião sobre isso, mas ainda estamos um pouco embrionários. Vicente, por favor. Acho que ele teve um problema, ele está voltando, Alexandre. Voltou agora. Alô? Oi, Vicente, estamos ouvindo. Agora voltou, estamos ouvindo. Eu caí por ter algum botão errado aqui. Alexandre, em primeiro lugar, eu acho que essa linha de aprimorar o processo de medição e também os estudos é fundamental. Se a gente for lembrar, as nossas séries vão estar bastante, quando a gente for tratar da média, nossas séries vão estar bastante alteradas por conta dos anos 2010 e 2011, onde as chuvas foram muito intensas. E o que a gente está verificando aí a partir daí, já quase uma década, é de que tem chovido muito em São Paulo e essas chuvas têm chegado menos à região do Cantareira. Alguns atribuem esse problema à questão da ilha de calor de São Paulo, quer dizer, alterações que estão sendo provocadas em razão das mudanças climáticas e também dessas condições das grandes cidades do país. Eu queria sugerir primeiro se seria interessante fazer um simpósio, alguma coisa assim, porque nós estamos lidando com uma bacia muito pequena, então para você tratar dessas questões ao nível de mudanças climáticas ao nível de uma bacia, a imprecisão é muito grande. Mas o fenômeno São Paulo, quer dizer, a existência da cidade de São Paulo, eu acho que ela coloca um elemento que talvez
do ponto de vista dos estudos, eles possam propiciar alguma conclusão. Então, a primeira sugestão é essa, que eu acho que a gente precisaria entrar na discussão sobre as mudanças do clima de maneira muito forte, porque o que a gente está vendo aí em setembro, abaixo de todas as médias, e já em outubro também com uma situação bastante crítica, apontam a necessidade desses estudos, além desse aprimoramento que você já mencionou. Em relação ao aprimoramento, eu queria lembrar um fato que, na minha opinião, vai ensejar uma intervenção mais forte, que foi o seguinte: durante a crise de 2014, quando nós fizemos uma fiscalização, Ana, fizemos uma fiscalização lá no Cantareira, aconteceu que o DAE, a Sabesp, retirou as réguas para que a gente, naquele momento, não tivesse condições de ter as informações adequadas. Não sei se vocês se lembram disso, mas elas foram retiradas, as fotos estão lá e tudo mais, informação, na minha opinião, muito negativa. Pois bem, eu penso que as novas curvas-chave desses reservatórios, eles precisariam estar sendo revistos, uma vez que elas não foram instaladas, que eu saiba, as réguas não foram instaladas novamente, não foram instaladas no mesmo lugar. Então, isso pode estar produzindo, em parte, claro, o índice de aridez, essas secas todas, a evaporação deve estar subindo demais e tudo mais. Então, eu acredito que há elementos, vou chamar assim, naturais, mas eu penso que valeria a pena também pedir a Ana para a gente ter novas curvas-chave desses reservatórios, para que não sobrasse nenhuma dúvida em relação a isso. E, por último, uma situação mais delicada, mas que nós vamos ter que enfrentar em algum momento, e é o fato das bacias amontantes estarem tendo, pelo menos quando eu estava na Ana, assim, um acréscimo, uma curva muito ascendente na irrigação, muito. Irrigação consorciada e tudo. Então, eu acho que nós precisaríamos também fazer essas avaliações com maior cuidado na parte amontante do reservatório, porque eu acredito que esse aumento no uso da água para irrigação também vai produzir distorções aí no reservatório. Então, são essas contribuições na linha do aprimoramento no nosso processo de monitoramento aqui na bacia do PCJ. Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente, pelas sempre provocações interessantes para a gente refletir, para tentar só dar algumas contribuições também em cima um pouco acho que disso que o Vicente falou. Bom, sobre essa questão das mudanças climáticas, até um simpósio, lembrar que existia, inclusive, no nosso plano de trabalho da Câmara, um simpósio que a gente realizaria este mês, grande, unindo universidades, inclusive este tema das mudanças climáticas e as suas influências estava numa das diretrizes desse evento. Claro, aí veio um negócio chamado pandemia, isso tudo, claro, ficou postergado, e nós vamos fazer os 2 eventos virtuais, que será agora no mês de novembro, que a gente discutiu na última reunião da Câmara, e rapidamente vamos falar hoje dos encaminhamentos. E, claro, por ser um evento mais curto, é evidente que não dá para se aprofundar em vários assuntos, mas tenho certeza que tem um dia que vai ter o CIMEPAR, vai ter a CTH e tudo mais. A própria CETES vai falar sobre monitoramento da qualidade, estão convidados. Provavelmente esse assunto vai surgir. E acho que para o ano que vem, voltando às questões presenciais, mas independente da presencial, acho que a gente pode sim pensar nessa sugestão de a gente tentar se aprofundar um pouco mais nessas questões aí, até para envolver outras bacias. A ideia, inclusive, do nosso primeiro webinar agora em novembro, o pessoal da Ana, provavelmente ver o Joaquim aí, para a gente tentar fazer um pouco esse olhar que você está falando de extra-bacias, tentar fazer algumas análises comparativas, claro, um webinar de curto prazo, ainda bem embrionário, um pouco dessa questão de olhar a Grande São Paulo, olhar a macrometrópole como um todo, até outras regiões do país. Então, estou tentando contribuir aí com a sua primeira sugestão. A segunda e a terceira, principalmente a segunda aí, quanto à questão das regras, eu também
me lembro desse triste episódio de 2014, né, enfim. Mas, e agora confesso que não estou lembrando se há uma condicionante de outorga na outorga atual para que haja essa atualização. Na outorga anterior, 2004, existia. Nessa aqui, agora eu confesso que de cabeça eu não estou lembrando, mas de qualquer forma, a ideia de a gente começar, né, a primeira vez que a ISIS gerou, a estação gerou essa questão foi agora. Então a ideia é a gente gerar um pouquinho histórico, né, de curto prazo mesmo aí, para a gente gerar algumas evidências, porque de fato o que a gente percebe é que isso só vai acontecer se houver uma provocação de fato aos órgãos gestores, né? Ou seja, isso não está na agenda automática dos órgãos gestores. Então, e não está por uma questão, né, de não priorização, é uma questão porque se não é uma condicionante, acaba ficando. Então, eu acho que essa provocação pode sim sair da CTMH e é por isso que a gente está trazendo esse assunto agora de uma forma mais explícita e para que a gente tenha na renovação de 2027 ou quando quer que seja, essa base de dados de fato representando uma realidade. O que nós já sabemos é que, por exemplo, a questão da evaporação que você tratou, a Sabesp nos disse que no balanço de massa ela não considera evaporação. Então aí já há, de certa forma, uma fatia, vamos dizer, dessa divergência entre as medições nas calhas de afluência e o método do balanço de massa. Aí você já tem um fator que vai se somar aos outros, que é essa questão da evaporação. Enfim, a gente precisa avançar. E por último, você tocou num ponto aí, né, crucial e que tem sido motivo, aí não só dessa Câmara, do comitê como um todo, que é o assunto que, além do assunto do comitê, é um assunto de Estado, vamos dizer assim, né, que é a questão da parcela mineira, né. O plano de bacias coloca aí algumas diretrizes, a agência tem tentado fazer alguns trabalhos, principalmente porque não tem caído só a afluência quanti, tem caído também a afluência quali, né? Ou seja, tem caído muita qualidade da entrada da água nos reservatórios, até porque aquela região é uma região de grande vetor de desenvolvimento, por vias modais bastante, né, rodoviária, proximidade para o aeroporto de Guarulhos, e, enfim, né, para Fernão Dias. Então, aquela região, de fato, nos preocupa muito, a gente tem tentado colocar isso, que é um assunto mais do que comitê. Enquanto a alçada do comitê, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, várias vezes, teve até uma apresentação da agência em relação ao que o comitê tem feito lá, do ponto de vista de investir em tratamento de esgoto, né? Monte Verde, lá do distrito de Camanducaia, acabou de inaugurar a RTE, enfim, feito conversas com a Copasa, mas, de fato, ali você tem irrigação e um outro aspecto, né? Tem muitos projetos de PCHs ali, inclusive uma delas já está em construção, né? E aí é aquela história, nós podemos morrer de fazer conta aqui embaixo, se a conta da afluência se alterar por vários motivos, né, por atividades ou pelas próprias questões naturais, evidentemente que os desafios são muito grandes. Então, esse é um assunto que, agora, na implementação, né, a CTPB, o Eduardo Léo deve estar por aí, a CTPB agora criou a estrutura para acompanhar a implantação das ações do plano. E várias ações que estão no plano, diretas ou indiretamente, vão exatamente nessa direção.